Não importa o momento difícil que você esteja vivendo, hoje é o dia onde você vai se levantar. Seja bem-vindo à Virada. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. Seja bem-vindo aqui no nosso canal. Hoje é o segundo dia da Virada. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Assista esse vídeo para que a bênção de Deus chegue completa na sua vida. Amanhã vai ter mais um vídeo, então ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e você possa assistir amanhã o momento que ele for lançado, tá bom? Hoje vai ser um dia marcante na sua vida, onde você vai se lembrar que nesse dia começou a mudança da sua vida. Se você crê pela fé, hoje vai ser um dia marcante na sua vida, em nome de Jesus. Eu já profetizo isso. Se você crê, se você recebe, eu quero que você coloque amém aí nos comentários, tá bom? Digite aí, amém, eu creio que hoje vai ser um dia marcante da mudança da minha vida, da minha história. A mudança na nossa vida são disciplina. Então, a mudança que você procura provavelmente pode estar naquilo que você ainda não faz, tá bom? Então, ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Se inscreva se você não é inscrito para nos ajudar. Compartilhe com seus amigos para que você ajude nós a abençoar mais pessoas através da sua vida, tá bom? E clica aí no gostei para ajudar a gente e que Deus te abençoe. Vamos pro vídeo. As pessoas, quando começam a pecar, uma das atitudes delas são fugir de Deus. Elas param de ir à igreja, param de ler a Bíblia, param de orar. Elas acreditam que são indignas de merecer o perdão de Deus e se esfriam espiritualmente. Como tirar esse peso? Recomeçar de novo, se sentir perdoado, pronto para começar do zero. É de nós mesmos fugir, né? Quando nós pecamos, a primeira coisa que nós pensamos é se afastar. Mas eu quero deixar para a meditação que Jesus, o nosso Senhor Jesus, Ele morreu por nós, né? Lá em 1 João, capítulo 1, e o versículo 9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, né? Nós achamos de imediato, porque a acusação faz nós se afastarmos da igreja, faz nós se afastarmos da oração, da oratória, faz nós se afastarmos da leitura, porque vem a acusação que nós somos indignas, que nós não merecemos, né? Mas Jesus está dizendo que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não tem condenação contra os escolhidos de Deus. Se o Senhor Jesus, Ele mesmo nos perdoa e nos purifica, não tem como nós ficarmos pensando, né? Se Ele já nos deu o direito de perdão, é só seguirmos em frente, é só continuarmos, né? Aqui também em Provérbios, diz que, Provérbios capítulo 28, 13, que o que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas o que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Então, não é momento de pensarmos, ficarmos remoendo o que fizemos, o que pecamos. É só colocarmos na consciência e confessarmos os nossos pecados ao Senhor, que Ele perdoa e nos purifica de todos eles.
Olha, Leandro, essa pergunta, nós temos, se for para nós olharmos, a palavra pecado significa errar o alvo. Errar o alvo. E nós vemos que a primeira atitude quando a pessoa peca, nessa pergunta que você fez, é deixar, se esconder de Deus, se afugentar da presença de Deus, é não querer enfrentar a correção de Deus. Foi isso que aconteceu lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Adão e Eva, iludido pela serpente, tocaram no fruto da árvore proibida. Depois que eles tocaram, nós vamos entender que eles se esconderam de Deus. E a Bíblia vai dizer que na virada do dia, na tarde, Deus todos os dias ia ter com eles, ia conversar. Olha só o tamanho do desejo de Deus em se comunicar com aquela criação que ele acabara de fazer, que para ele e para a história da Bíblia, nós somos a coroa da sua glória, da sua criação, somos a coroa, né? E então, quando Adão e Eva pecam, o que o pecado gera neles? Medo. De quem? De Deus. Por quê? Porque Deus agora vai nos punir. Deus agora, ele vai nos castigar. De que maneira? Não sei. Nunca cometimos isso? Já imaginou Adão e Eva conversando depois de ter cometido aquela atitude a qual eles ouviram tanto de Deus? De toda a árvore do jardim vocês têm liberdade para tocar, para comer, menos da que está no meio, conhecido como da ciência. O dia que vocês tocar, vocês vão morrer. Então, Leandro, o pecado, além dele gerar o medo, ele gera a morte dentro de nós. Que morte é essa? A morte espiritual. Então, porque quando a pessoa peca, a primeira atitude que ela tem é de não vir mais para a igreja. Por quê? Porque sabe, ali Deus está para falar com o seu povo. Então ela sabe que Deus está naquele lugar. Então eu não vou mais ligar porque eu pequei. E Deus vai me punir. Deus vai me envergonhar. E sabendo que isso é totalmente contrário. Se você for pegar no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, nós vamos ver lá Davi cometendo um adultério. No capítulo 12, Davi está preocupado, porque ele sabia que tinha cometido um pecado, que ele tinha adulterado com a mulher, não só do capitão da sua guarda, mas um amigo. E o que Davi fez? Davi se escondeu. Da mesma forma, Davi também se escondeu no meio do seu palácio. Mas a Bíblia diz que o Senhor levanta um profeta chamado Natã e fala: Natã, vai lá e fala para Davi que eu sei que ele pecou. Aí a Bíblia vai dizer que Natã vai ficar preocupado: como que eu vou chegar no rei e dizer: rei, olha o tamanho do erro que você fez. Aí Deus, que é bondoso e misericordioso, fala assim: Natã, eu vou te dar uma sabedoria. Conte para ele a parábola. Deu uma estratégia, né? Estratégia. Como ele chegar. Como ele chegar.
conta para ele, conta para ele que havia no reino um homem que tinha 100 ovelhas, muitas ovelhas, e tinha outro que tinha só uma ovelha. E aquele que tinha muitas ovelhas deixou as suas muitas ovelhas e foi justamente pegar aquele que tinha só uma ovelha. E pergunta para ele: que será o fim deste homem? Aí Natã vai e conta certinho esta parábola da vida. Davi fala assim: meu, quem que é esse homem? Chama ele aqui, porque ele é digno de morte. Aí quando ele se revolta, quando ele se atraca nesse sentimento, aí Natã diz: esse homem é tu, ó rei. Aí ele entendeu que ele tinha as suas mulheres, as suas concubinas, mas foi pegar a ovelhinha do seu capitão da sua guarda. Só que daí, depois que ele refletiu aquele sentimento, o que ele fez? Ele confessou para Deus o seu pecado. E diz no Salmo 51 que o pecado ele via sempre diante dele. Aí ele faz uma oração e diz: Deus, então vamos ver isso daqui, é muito interessante. Vamos para o Salmo 51. Olha só que lindo. Ele vai dizer assim, ó, ele vai se dirigir para Deus depois que ele peca, depois que ele é denunciado. Porque a pessoa precisa entender, Leandro, que quando o pecado, ele mais cedo ou mais tarde, ele vai vir, ele vai aparecer. Não adianta a pessoa querer fazer que nem Moisés, matar o egípcio e esconder na areia. O vento da verdade vai soprar, assim como o vento soprou sobre aquele cadáver que Moisés matou, sobre aquele cadáver a qual Moisés escondeu na areia. Soprou e desenterrou ele. Aí, quando o rei Faraó perguntou quem fez isso, aí os próprios irmãos de José, hebreus, disseram: foi José. Foi Moisés. Aí que Moisés teve que fugir. Está entendendo? Mas aqui, quando nós pecamos, nós temos que reconhecer que pecamos. Davi reconheceu que pecou. Aí ele vai dizer assim no Salmo 51 e no verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões. E ele vai dizer assim: segundo a multidão das tuas misericórdias. Então Davi, ele sabia que Deus é um Deus de misericórdia, que ia perdoar ele. E vai continuar dizendo: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele está confessando. E vai dizer assim: contra ti, somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, puros quando julgares. Eis que ele vai dizer assim: que iniquidade eu fui formado, que iniquidade eu fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Aí ele vai dizer assim no verso 7: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. No verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito. Quando Davi reconheceu que pecou, ele confessou. A Bíblia diz assim: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus.
Então, Leandro, e nós vamos ver também que Neemias, no capítulo de número 1, versículo 6, ele é um exemplo de que antes dele ir para construir os muros, ele confessou a Deus os seus pecados. E quando ele confessou a Deus, Deus disse assim: a minha mão vai ser sobre vocês. Então, quando a pessoa peca, o caminho que o diabo mostra para a pessoa não vai na igreja mais. Se você for, o pastor, os irmãos, tudo vão apontar o seu pecado. Essa é a estratégia do diabo. É acusação, né? É acusação. Aí ele está acusando. Ele entra acusando. Só que é totalmente ao contrário. Porque pode ter certeza, o pastor que ama a alma, o pastor que ama as suas ovelhas, quando uma ovelha peca, a primeira coisa que ele vai fazer vai ajudar ela. Vai ajudar ela. Então, a primeira coisa, quando a pessoa peca, confessa para Deus. Reconheça que falhou. Reconheça que pecou. E isso é interessante porque é exatamente a prática do arrependimento. Do arrependimento. A prática do arrependimento. Exatamente. Que é confessar os seus pecados. Confessar os seus pecados. Para Deus. E outra coisa, nós temos que viver uma vida de confissão. Porque nós somos seres humanos. Nós estamos ainda neste mundo. Olha só olha que oração linda que Jesus fez no capítulo 17 do Evangelho de João. Pai, eu não peço para que os tire do mundo, mas livre-nos do mal. Está vendo só? Então isso aí é um gesto de amor. Jesus está se preocupando comigo e com você. Pai, eles vão passar por provação. Eles vão até pecar. Mas não peço para que o Senhor tire eles. Eu peço que o Senhor livre eles de que eles caiam, de que eles não, que caem e não volte mais. Livra eles disso. Tá vendo só? Então, Leandro, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Olha só, texto interessante também. Na carta de João, 1 João, no capítulo de número 1 e no versículo 9, vai dizer assim a respeito se nós pecarmos. Vai dizer assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E ele vai complementar mais dizendo ainda: se dissermos que não pecamos, fazemos-nos um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, todos estão sujeitos a pecar. Por quê? Nós somos seres humanos. Ainda não alcancemos a estatura de varão perfeito. Então, se porventura nós caímos de algum pecado, primeira coisa, a palavra de Deus está ensinando: confesse. Davi confessou. A Bíblia só vai dizer que nós vamos encontrar que Adão e Eva, eles não confessaram. Pode olhar. Eles lançaram a culpa em um no outro. Adão lançou a culpa na Eva e Eva lançou a culpa na serpente. Eles não confessaram. Mas aqui nós vemos que Davi confessou e alcançou. Falou: não aparte de mim o teu espírito. E aqui João está nos ensinando: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Glória a Deus. Tá certo? E diz mais ainda, né? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então somente Jesus pode fazer isso por nós. Como fugir do pecado? Como manter uma vida de comunhão com Deus? Muito bem, essa segunda pergunta aí, como fugir do pecado? Fugir do pecado é resistir
à aparência do mal. Nós temos que resistir à aparência do mal. Mas o mal tem aparência? Tem aparência. Ele chega para nós com uma aparência bonita, bem apresentável, né? Então, fugir da aparência do mal, Tiago 4,7 fala que nós temos que se sujeitar a Deus e resistir o diabo. Então ele fugirá de nós. A forma de fugir da aparência do mal é se sujeitando a Deus, sendo obediente a Deus, obediente à sua palavra, e com certeza o inimigo ele vai fugir com os seus ataques, não vai prevalecer sobre a nossa vida com os seus ataques, quando nós se submetemos a Deus e resistimos o diabo. Através desta palavra, nós vamos aprender sobre o perdão de Deus. A própria Bíblia vai dizer que o homem chamado Adão, ele juntamente com a sua esposa chamada Eva, eles pecaram contra Deus. E a Bíblia vai dizer que no livro do Gênesis, que quando eles ouviram a voz de Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, eles se esconderam de Deus. A primeira situação que quando o ser humano peca, é tentar se esconder de Deus. Mas ninguém se esconde dele, porque o Senhor tem um grande atributo sobre a sua vida. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Aonde nós estivermos, nós não estamos se escondendo de Deus, porque lá Ele está. E a própria Bíblia vai dizer que quando Adão ele ouve a voz de Deus na viração do dia, ele tentou se esconder de Deus entre as árvores do jardim. Então a primeira situação do ser humano é tentar se esconder, é tentar se afastar de Deus. Mas nós podemos ver que através da Bíblia que quando Adão ouviu a voz de Deus, ele temeu. Mas quando o Senhor o chamou, Adão se apresentou a Deus. Então vai uma orientação para você que está vivendo essa vida. Enquanto nós estivermos aqui sobre esta terra, nós somos ser humano, estamos sujeitos ao pecado. Mas é uma grande instrução sobre as nossas vidas. Ir de encontro com Ele. E o Senhor está pronto para perdoar os nossos pecados. Muito bem. Permanecer em Cristo no meio das lutas e da dificuldade é ter Cristo como alvo. Olhar somente para Ele. Se nós estivermos no meio das lutas e dificuldades e ficarmos olhando as lutas, olhando as provações, olhando as dificuldades, as calúnias, as perseguições, nós vamos cair. Mas se nós olharmos para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, nós vamos continuar enfrentando a luta, a dificuldade, nós vamos caminhar. Se você olhar os evangelhos, né, de Mateus, o de Marcos, o de João, que fala que Pedro andou por cima das águas. Quando ele saiu para andar em cima das águas, enquanto ele estava olhando para Cristo, ele estava caminhando por cima das águas. Mas no momento que ele olha o vento do lado e ele percebe que ele estava por cima das águas, ele começa a afundar, porque ele desviou a atenção do Senhor. O que você não pode fazer é desviar a sua atenção de Cristo. O seu alvo é Cristo, o seu objetivo é Cristo. Então nós precisamos estar firmes, olhando somente para Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Se nós permanecermos assim, nós vamos ficar firmes quando o vento soprar, nós vamos continuar caminhando quando o vento estiver contrário, quando as coisas não estiverem dando certo. Porque o nosso objetivo não são as coisas dar certo, o nosso objetivo é seguir a Cristo. Então quando você segue a Cristo e você tem um coração na obra e você confia no Senhor, como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então quando você confia no Senhor, e vai existir dentro de você uma fé inabalável, que ninguém pode destruir. Não vai ser vento, não vai ser perseguição, não vai ser fome, não vai ser a parte financeira, não vai ser nada, nada vai abalar a tua fé, porque a sua fé está firmada em Cristo, não nas lutas e não nas dificuldades, e não naquilo que Ele pode te dar, mas naquilo que Ele tem a oferecer a você, que é a salvação, que é de graça, que nós recebemos de graça. Então se nós tivermos essa mentalidade
de continuar confiando em Cristo, independente da situação, não é? Porque o mundo é um mundo de perseguição, contrário, esse mundo sopra contrário a você, contrário a mim, contrário à palavra de Deus. Então, se nós olharmos para o mundo, nós vamos afundar como Pedro. Agora, se nós olharmos para Cristo, nós vamos atravessar o vento e vamos chegar aonde nós pretendemos chegar. Você precisa olhar para Cristo. Jesus, ele nos alerta no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, que no mundo nós iríamos ter aflições, mas ele venceu o mundo. Então, se ele venceu, nós também vamos vencer olhando para ele, que é o nosso Salvador. Leandro, quando Jesus trouxe o ensinamento do reino dos céus, a primeira coisa que ele deixou para nós, para nosso ensinamento, é que cada um tinha que ter um compromisso com ele e segui-lo. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre vós a sua cruz e siga-me. Então essa era a proposta de salvação para aquelas pessoas que estavam com o coração ardendo em obtê-las. Então Jesus pede para que eles, primeira coisa, renunciar. E quando nós olhamos para o texto renúncia, nós vamos ver que nós temos que abandonar, deixar de crer naquilo que nós achávamos que era certo e começar a crer naquilo que Deus mostra para nós através da Bíblia. Por causa disso, no livro de Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 1, o Senhor Deus vai deixar-nos um ensinamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Então nós vemos aqui que a fé, ela vai nos levar a crer no que Deus tem para a nossa vida. Então, para nós permanecermos firmes em meio às lutas, em meio às perseguições desta vida, primeira coisa, nós temos um compromisso com Deus. Quando nós adquirimos esse compromisso, ou colocamos isso como prioridade da nossa vida, as demais coisas que vêm, a luta, a prova, nós vamos encontrar o que Paulo deixou aos Romanos no capítulo 9, versículo 31 a seguir. Quem nos separará do amor de Cristo? Né? E até que se for para nós ver que ele traz ali uma série de argumentos que venha a nos separar do amor de Cristo. Para você ter uma noção, olha só. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Imagine só, eu estou servindo a Deus, eu decidi a minha vida a Cristo. Então aqui Paulo está dizendo, que diremos, pois, a esta coisa? Se Deus é por nós, então quem será contra nós? Porque não tem ninguém. Não tem anjo no céu, não tem homem na terra e não tem demônios no inferno que venha tirar essa convicção do coração do cristão. Aí vai dizer assim, no versículos a seguir aqui, né, a respeito do grande amor de Deus, que entregou seu Filho para ser, né, crucificado por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Isso nós passamos. Isso prova aqui, que nós vamos passar por tribulação. Mais alguma coisa, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, são tantas coisas que estão para nos impedir o nosso progresso na presença de Deus, são tantas coisas. E ele vai continuar dizendo da seguinte maneira, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte
todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Né? Somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Então, Leandro, quando eu decidi minha vida a Cristo, eu tive a responsabilidade de seguir a Cristo. Para mim seguir a Cristo, Jesus já falou para mim que eu tenho que renunciar. Renunciei, fiz um compromisso com Deus. As demais circunstâncias que surgem na nossa caminhada são provações que nos levam a acreditar mais que Deus sempre é o nosso refúgio, sempre é a nossa fortaleza. E mediante esta palavra que nós estamos trazendo aqui, vale, deserto, lutas, provas, tudo isso tem um propósito de Deus em cima disso quando chega na nossa vida. O ouro, quanto mais ele é colocado no fogo, mais brilhante ele fica. Isso é a prova da nossa fé com Deus. Então, quanto mais nós passamos por momentos difíceis, mais a nossa fé é provada. Mas vamos ficando preparados, né? Preparados. E isso leva nós a crer o quê? Que o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor de nós, Ele suportou tudo. Suportou ser acusado sendo inocente. Suportou ser esbofeteado sem reação. Então Ele suportou tudo por nós. Agora Paulo, aqui no capítulo de número 8, no versículo de número 31, ele vai falar: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já vencemos, né? Já vencemos. A realidade, a vitória da nossa fé, Leandro, ela já foi conquistada por Cristo lá no Calvário. O que nós temos que fazer? É colocar ela em prática. É colocar ela em ação. Se eu estou passando por uma luta hoje, mas eu estou crendo que essa luta vai passar. Se eu estou num deserto hoje, eu preciso crer que esse deserto não vai pendurar a vida inteira. E sempre enfatizo esta palavra para aquele que está servindo a Deus. Se Deus permitir que nós passamos por um deserto, não vai faltar a água, não vai faltar o pão, não vai faltar a vestimenta e não vai faltar calçado para os nossos pés. Glória a Deus. Tá certo? Então, essa primeira pergunta aí, como permanecer? É você tendo uma fé viva em Cristo. Uma fé viva em Cristo. Uma fé viva em Cristo. Existe aquela fé sobrenatural, que eu só estou chorando, Ele está me consolando. É a fé. A Bíblia diz assim, que nós temos que crer. Se for para nós entrar na presença de Deus, nós temos que crer que Ele existe. Se eu for dobrar o meu joelho para me fazer uma oração, eu preciso crer que Ele vai me responder. Então, para permanecer na fé, para permanecer nos caminhos do Senhor, nós precisamos ter uma fé viva dentro de nós. Amém.